Um prazer, Adorei. obrigado, viu? Quero começar falando de Você Não É Invisível, né? Estou curiosa para saber como a inspiração do livro aconteceu para você, porque eu acho que, embora ele fale sobre achar o seu lugar no mundo, ela também traz ali muitas questões sobre um ponto de vista da juventude. Queria saber se você se enxerga no carrinho, na Vitória, Ó, eu com a personagem. queria muito, já faz tempo, escrever um livro que fosse a conexão entre os meus livros infantis e o Na Minha Pele, falando sobre autoestima e sobre identidade também. É, no começo da pandemia, eu sentei e comecei a escrever. Eu não sabia que seria um livro para jovens. Eu intuitivamente comecei a escrever coisas que eu gostaria de ter ouvido na minha adolescência e juventude. Coisas como, por exemplo, você não é invisível, você não precisa ficar sozinho nas suas angústias. Eu queria falar sobre identidade, sobre liberdade, sobre ser impulsivo, sobre ética, e tinham todas essas intenções. Quando eu criei o Carlos e a Vitória, e várias memórias da minha adolescência vieram, e eles foram me conduzindo, assim, esse perfil desses jovens que acabam entrando num mundo paralelo para falar sobre si, ao invés de se conectarem, naturalmente a história toda veio. Assim, foi muito o perfil dos personagens que me guiou. No processo, eu dei para alguns jovens que convivem comigo para eles falarem, e eles mostraram uma forte identificação com tudo que estava ali. E eu entendi que aquilo que eu quis escrever para mim na adolescência fazia sentido para os jovens de agora. Claro que ganhou uma outra camada, que foi quando surgiu essa linguagem que tenta reproduzir os meios de comunicação dos jovens de agora, né, com a escrita, com a postagem em rede social, gravação de áudio, feitura de live, playlist com música, que vai entrar para quem for ler e quiser ler ouvindo as músicas. Isso apareceu depois. Mas eu entendi que tinham experiências que eu vivi na minha juventude, que o jovem de hoje ainda estava vivendo, talvez com outro nome, com outros tempos, com outras linguagens, mas que se assemelhavam. Desde 2010, você vem explorando esse seu trabalho como escritor. Como que você descobriu esse talento? Era uma coisa que você queria fazer artisticamente? Queria vivenciar essa experiência? Por causa do desemprego. Não tem nada lúdico nem bonito de falar sobre isso. Porque, assim, eu sempre escrevi, desde a minha infância, mas eu não tinha coragem de mostrar. Eu não achava que tinha qualidade e eu não achava que ia interessar ninguém. E quando eu vim para o Rio de Janeiro a primeira vez fazer um espetáculo aqui, e o espetáculo durou 3 semanas, e eu voltei para Salvador, e eu não tinha nem emprego no hospital onde eu trabalhava, e nem nenhuma peça de teatro para fazer, numa noite de insônia, eu escrevi uma peça de teatro que falava, que era baseada na experiência da minha família na ilha de onde minha família vem. E eu mostrei para alguns amigos atores, e eles disseram: Isso é bom, isso tem uma identidade que eu não vi ainda em nenhum outro lugar. Vamos montar essa peça? Montamos a peça e a peça ficou em cartaz por 2 anos com o público. E foi uma voz que já me habitava e que eu não sabia que tinha valor. Depois disso, eu assumi esse lugar e eu tive coragem de mostrar para as pessoas o que eu comecei a escrever. E é um lugar que é muito legal, assim, que começou desse jeito, e é um lugar onde ele tá. É um lugar muito de liberdade, porque assim, eu não tenho compromisso, não tenho chefe, não tenho obrigação de horário, não tenho obrigação temática. Eu escrevo muito por prazer. E aí é um dos lugares que eu mais tenho prazer hoje em dia, porque assim é um lugar onde meu coração está depositado sem ninguém mandar nele, sabe? E isso é muito legal. Por isso que eu tenho escrito tanto nos últimos anos, porque é um lugar de muita alegria. Agora, deixa eu falar de Medida Provisória. Não tem como a gente passar por aqui sem falar desse filmaço, né? Seu Obrigado. primeiro longa-metragem como diretor. O que esse filme representa na sua carreira mesmo? Nossa, eu acho que é assim, o fortalecimento de uma linguagem de entretenimento com relevância, porque ele traz o tema da luta antirracista, mas ele é um entretenimento que ele se conecta para além da bolha ativista. E também se conecta com a nossa bolha ativista. Eu acho isso importante, acho uma vitória, e acho que ela é fruto de um trabalho coletivo, da equipe apaixonada e empenhada que estava fazendo ele. É, depois de tantos anos para conseguir viabilizar ele, é muito bom ter essa linguagem comprovadamente reconhecida como um sucesso e como efetiva. Porque essa linguagem, na verdade,
ela já estava depositada nas peças de teatro que eu fazia, nos meus livros, que é essa mistura híbrida aí entre entretenimento e relevância, e que muitas vezes, inclusive o Medida Provisória é um exemplo disso, eu tinha muita dificuldade de conquistar parceiros. Não é à toa que o Medida começou em 2012 e só foi realizado em 2018. Né? Então, para mim, é muito uma sensação de, poxa, que bom que agora a, a, a minha parte como artista, que não é só comprar os sonhos dos outros e defender como se fosse meu, mas sim, assim, os meus sonhos terem esse reconhecimento, foi muito importante, mesmo assim, mesmo. Isso falando pessoalmente, mas o filme ganhou uma sobrevida que não está sob o meu domínio, que também é muito emocionante, das pessoas que se apropriaram do filme e geram discussões em grupos e que foram em grupos organizados para o cinema e que a partir agora da exibição dele no streaming estão se apropriando e exibindo em grupos e também criando discussões. Agora a vida internacional que o filme está ganhando, né, além dos festivais que ele foi, agora ele vai estrear em países, vai estrear no Caribe, nos Estados Unidos, Moçambique, Portugal, Angola, São Tomé e Príncipe, vai entrar em cartaz para as pessoas assistirem. Isso aí é muito além do que eu tinha esperado ou planejado. Ainda falando em medida provisória, que tem aí traços do afrofuturismo, né? Como Uhum. artista e um dos expoentes brasileiros, como você vê a expansão dessa estética cultural no Brasil e no mundo? Você acredita que o afrofuturismo vai impactar, já impacta, né? Mas vai impactar mais a longo prazo na forma como as pessoas pensam os personagens e os artistas pretos? O afrofuturismo, cada dia que passa aqui no Brasil, tem se estabelecido como uma linguagem buscada pelos criadores, né? Se a gente for ver os nossos quadrinhos, a quantidade de quadrinhos afrofuturistas é gigantesca que está aparecendo. Eu acho que ela, sim, nesse momento, ela aparece como uma grande possibilidade, mas ela também disputará espaço com o afropessimismo, que já é uma outra corrente que está chegando por aí enquanto linguagem estética e ponto de vista. Eu acho isso muito importante, porque, assim, durante muito tempo, as possibilidades que chegavam aos criadores negros, muitas vezes eram limitadas a alguns estilos. Eu acho muito importante a gente poder se apropriar de tudo que tem aí a favor das linguagens e que pode conectar o público com as nossas histórias. Tem aí algum ator, diretor, roteirista, série ou filme que te chamou a atenção para o afrofuturismo, que abriu esse olhar para você? Ó, o Alê Santos é um cara, assim, maravilhoso, que, assim, eu gosto muito de consumir tudo que ele está fazendo, como um dos exemplos, né? Ele tem feito um trabalho muito bacana e que merece ser muito reverenciado. E aí eu quero perguntar do seu encontro com a Viola Davis, né? Você colaborou com a divulgação da Mulher Rei. Queria que você contasse um pouco dos bastidores desse encontro. Falar sobre... Eu tenho percebido que existe um movimento de união e de colaboração entre os artistas pretos, apoio mútuo. A Viola mesmo falou sobre isso, sobre a importância de prestigiar esses artistas, de haver essa colaboração. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Pois é, que é um movimento que precisa ser feito, né? Principalmente nesse ano aqui, apareceu uma coisa muito bonita, a quantidade de obras relevantes desse ano, e só para citar o audiovisual, é para a gente aplaudir. A gente vê o Martium, a gente vê o Lima Barreto, do Luiz Antônio Pilar, a gente vê, perdão, o Luiz Gama, o Lima Barreto do Pilar, o Luiz Gama do Jefferson, a gente vê o Jerusa, da Viviane Ferreira, a gente vê agora o documentário da Juliana Vicente sobre a Ruth de Souza, que acabou de ser premiado. Enfim, e é um movimento que o público está buscando, né? Que as pessoas. A gente precisa realmente fazer essa rede de apoio, de divulgação, porque é cinema relevante e de qualidade que a gente tem no nosso país. E a Vaiola foi um momento também de brinde a isso. E o mais bonito é assim, quando a gente vai conhecer um ídolo, a gente sempre tem medo, eu pelo menos, de me decepcionar. E assim, o que eu tenho a dizer sobre ela é que ela não decepciona. Ela é muito legal, ela fez tudo certo. Por exemplo, no jantar aqui de casa, foi lindo vê-la chegando para Léa Garcia e dizendo assim: Eu assisti Orfeu, gosto muito do seu trabalho. Aí você diz assim: tá tudo certo, é isso que a gente quer, é isso que a gente espera de um ídolo. Ai, que incrível, Lázaro. Por último, a minha última pergunta. Quero perguntar de Alpaió, que você está voltando aí para o humor e para o papel do rock. Você viveu há quantos anos? 10? 17, 15 17 anos. anos.
Quando filmou, 17 ou 15 anos atrás, aí, por aí. Como foi reviver esse personagem? Como está a sua expectativa para a estreia? Está chegando, né? Olha, foi muito legal poder rever essa obra e criar uma continuação que dialoga com o nosso tempo, né? Porque tem algumas coisas que foram contadas no Apaioca e foi bacana poder revisitar e falar para o público de hoje, principalmente nesses arquétipos de personagem que a gente tem. Foi muito difícil, porque eu tinha esquecido como é que fazia o personagem. Então, assim, e foi muito emocionante voltar a encontrar com os meus primeiros ídolos. Assim, as atrizes e os atores do Bando de Teatro Lodum, quando eu entrei no grupo com 15 anos de idade, eram a minha meta, eram eles que eu queria ser, era o jeito de interpretar deles que eu queria aprender. Então foi lindo poder voltar nesse lugar e tinha alegria todos os dias. Esse reencontro foi muito importante para mim, inclusive nesse momento da minha carreira. E tem alguma outra coisa aí que você está produzindo, como showrunner? Ah, não. Todo mundo já sabe, mas no início do primeiro semestre do ano que vem chega a minha primeira direção para Prime Video, que é o streaming que eu estou trabalhando agora, que é um filme adolescente que eu fiz, segundo longa-metragem, comédia romântica musical, muito Eba. legal, com a Isa estreando como atriz, com a Gabs, Lucas Leto, Bucassa Cabenguele, Rael. Tá lindão, eu tô muito feliz, tô doido para mostrar esse outro lado, né? Mostrar um filme que é absolutamente afeto e com esse elenco incrível. Ai, Lázaro, olha, só tenho a agradecer e dizer que você também não decepciona. Estou muito feliz de conversar com você por aqui. É isso, você é um ídolo. Agradeço mesmo. Obrigado pelo papo bom. Brigadão, de verdade. Imagina. Um beijo, viu? Um Muito beijo. sucesso.